estiveram passando, eu não vi lá na igreja. Eles não levantaram, eu não vi lá. Eu perguntei na entrada, ele falou, não estou visitando a igreja. E a hora que eu falei que eu estou visitando, eles não levantaram. E aí a hora que estavam passando. Seja bem-vindo. Ó, a aula está cancelada, eu ia dar aula hoje. Seja bem-vindo, viu, pastor? Sua e a esposa. Isso, tá? Vamos lá, eu tenho muita coisa para falar hoje, mas quero fazer os 10 minutos iniciais só colocando vocês, situando-se. Primeiro, quem não terminou a pesquisa está aqui. Ao final da aula, um pouquinho antes, vamos separar para você terminar a sua pesquisa. Ela é importante para a gente avaliar o trabalho da escola dominical. Tá bom? Por favor, se você levou e já vai devolver, procura a Gislene. Ela vai pegar a pesquisa para incluir entre as que estão prontas para serem entregues. Tá bom? Os nossos estudos aqui serão impressos, só que a nossa impressora teve um problema ontem e não foi possível imprimir. Eu fiz a relação de e-mails, não sei se todos estão na relação de e-mails, alguns eu não detectei na relação de e-mails, e alguns e-mails eu mandei um teste de todos que estavam cadastrados e alguns voltaram. Já vou adiantar quem voltou. Professor, pastor, perdão. Alguns eu não consegui identificar porque não colocaram o nome na frente, então não deu. E outros não deu para eu saber o que era M, porque... Tá, então a gente precisa ver aí exatamente. Eu mandei um e-mail teste. Se você não recebeu o e-mail teste, você põe o seu nome, não recebeu, é porque o seu nome não ficou cadastrado. Alguns voltaram. Entre os que voltaram, eu sei que está o Gisvaldo, um que voltou. Gisvaldo. Deixa eu ver quem mais que voltou. O administrador de entrega. Voltou Alves Guimarães, @OA. Não, é Associação dos Advogados. Tá bom, já vou corrigir. Outro que voltou. Está cortado no meio, Zé. Voltou Alex Amâncio, 479. Alex, ponto. Exatamente. Ponto Amâncio. Esse ponto é muito E Marco, importante. ponto amoroso. Amoroso. Tá bom. Tudo bem, gente. A gente vai corrigindo. Eu repasso para vocês. Anota aí, tá bom? Vocês três. Se você não deu o seu e-mail, da Liliane não identifiquei. Se você não deu, eu não acesso o e-mail, não tenho e-mail, não uso o computador, não tem problema, gente, vai imprimir para você. Se você tiver, eu vou mandar o material pela internet. Facilita, às vezes você está em qualquer lugar, você pode acessar, se você tem um site que você consulta à distância, né, os seus e-mails, tá bom? Então, esses são os dois avisos que eu queria, ok? Nossa matéria hoje é essa aqui, ó, soteriologia, é o tema que nós vamos começar os estudos. E nós vamos estudar agora a hamartiologia, a doutrina do pecado. Tocou nos nomes que a gente usa técnicos, né? Doutrina da salvação, doutrina do pecado. Só vocês se acostumando. De repente vai ler um livro de teologia, vai encontrar esses nomes, você já tem uma lembrança de como esses nomes, do que eles significam. A ideia é o seguinte: nós não podemos estudar a doutrina da salvação sem antes ter uma visão clara da condição do homem. Porque às vezes a gente fala, por exemplo, você que está evangelizando alguém, né? Para que serve estudar a doutrina da salvação? Para você entender esse processo. E entendendo esse processo, você evangeliza melhor, porque você entende o que está acontecendo do outro lado, você entende melhor a sua fé e o que aconteceu na sua vida. Para mim isso é muito importante. Que a nossa fé seja uma fé consistente e consciente, ok? Só que você não vai conseguir falar da salvação, e por falar em salvação, chegando no nosso cafezinho, vai aqui, pertinho de nós. Né? O visitante, nossa sala tem um cafezinho, você pode levantar e tomar, tá? A minha xícara está lá na minha sala, sem a chave. Que pena, né? Opa, obrigado, gente. Só um jeitinho, né? Vamos, voltando à salvação. Voltando à salvação. Você não vai entender o processo da salvação. Às vezes você está evangelizando a pessoa, você diz para ela assim, você precisa de Jesus. Tanto que você precisa de Jesus, e a pessoa não sabe nem por que ela precisa de Jesus.
E hoje a gente está evangelizando, dizendo para as pessoas que elas precisam de Jesus, que elas precisam melhorar de vida. A pessoa está mal, está nas drogas, está no álcool, ou então está com um problema em casa. Você chega para a pessoa e fala: você precisa de Jesus. Aí as pessoas falam assim: tá certo, eu vou até Jesus porque eu preciso dele para me livrar do álcool. É muito mais profundo que isso. Por isso nós temos conversões tão superficiais, que as pessoas não entendem mais o processo da salvação. Então hoje eu queria terminar hoje, né? Porque para eu falar a soteriologia toda, eu só poderia abordar o pecado rapidamente. Mas acredito que se você não entende bem essa matéria, a gente não vai desenvolver adequadamente a soteriologia. Tá? Por exemplo, dentro da soteriologia nós temos uma doutrina que se chama eleição. E Deus escolhe as pessoas que vocês são. Obrigado, Dino. Gente, olha, desculpa, aqui tá minha xícara, tá? Também sou eu, exclusivo para o uso de um pastor, tá bom? Não pode pegar. Olha só, a doutrina da eleição, tem pessoas que falam assim: isso é uma doutrina injusta, isso não é Bíblia. Gente, eu não estou gravando, não pus para gravar, sabe como colocar? Isso é injusto, isso não é bíblico. Como que Deus vai fazer uma coisa dessa? Pessoas que têm esse entendimento não entenderam direito a doutrina do pecado, os efeitos dele no homem. Ainda acham que a salvação será por mérito, que o homem vai conseguir, dentro dessa condição de pecado, que ele vai conseguir buscar a Deus. Não vai. Então é falta de um entendimento mais apurado do que o pecado é, do que o pecado fez em nós, que vai nos dar a condição de entender melhor a doutrina da eleição, como a graça e como outras doutrinas bíblicas ligadas à soteriologia. Tá bom? Então hoje nós vamos estudar o pecado, né? Não é estudar para saber pecar melhor, não, é o contrário, tá? É estudar como pecar. Não é estudar como pecar, é estudar o que o pecado representa. Ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então hoje, ao final da aula, por favor, você vem aqui, eu vou passar o e-mail coletivo com o conteúdo da aula, ok? Se o seu e-mail não está cadastrado, você quer receber, aproveite e já vem cadastrar hoje mesmo, tá? Aí a gente já vai resolver. O Hamas tem alguma coisa a ver com esses? Como? O Hamas tem alguma coisa Não. a ver? Não, né? Hamartia. É pecado em... hamartia. É pecados em grego. A palavra Hamas, lá ligada ao grupo, é uma palavra árabe. Eu não sei o que significa. Tem algum árabe aí que sabe o que significa Hamas? Pastor, sabe? Você não é árabe não, né? Nem descendente. Não trouxe bomba também. Não fala assim, porque dá a impressão que a gente acha que todo árabe. Não é o caso. Não é o caso. Não, porque Hades não é grego. Não sei. Pode ser, porque o grego é uma língua de raiz, né? Que gera outras línguas. Eu não sei te dizer. Só um filólogo talvez iria te ajudar. Pesquise, tarefa de casa, pesquise. Primeira coisa, abre aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso de número 7. Bom, todos sabem como foi que o pecado entrou no mundo? Quem não sabe como o pecado entrou no mundo, não tem a menor ideia de como o pecado chegou ao mundo. Você não é obrigado a saber tudo. Tem alguém que não sabe, olha, não tem ideia de como o pecado entrou no mundo, levanta a mão. Se todo mundo souber, eu vou em frente. Todo mundo sabe, né? Posso perguntar? Posso? Tá bom, vamos lá. Débora, como é que foi que o pecado entrou no mundo? A partir do momento que... Mas eu não nasci lá no começo do mundo, eu nasci em 1960. Hã? Ah, você está vendo? Ela já está indo para o pecado já em nós, né? Quer saber como é que o mundo foi criado sem pecado? Tá certo isso, gente?
Como é que chamava o nome do jardim lá? Éden. Quando o pecado entrou no mundo, como é que era o mundo? Perfeito. Tinha pecado? Não. O homem era perfeito? Não. Sim, o homem era perfeito. Sim. Depois que criou a mulher, então, o homem ficou mais perfeito ainda. Completo. Cátia mandou um e-mail para você, tem certinho, você já leu? Você lê, tá? É o seguinte, o mundo era limpo de pecado, não havia pecado no mundo, pelo menos nessa criação ainda não havia. Alguns detalhes sobre a origem do pecado, do primeiro pecado, nós não temos dados tão completos na Bíblia, por exemplo, que já havia o pecado no mundo angelical, o diabo. Agora eu não sei se o diabo caiu entre a criação do mundo e a data em que ele chega no Éden, ou se isso aconteceu antes do mundo estar estabelecido. É óbvio, para nós, os mais conservadores, vamos trabalhar com a ideia de que Deus criou tudo perfeito, e neste período entre a criação e o homem, e a queda do homem, houve também a queda dos anjos. Então, um desses anjos caídos chega no jardim do Éden. Como é que é o nome dele? Que vai lá no jardim do Éden. O anjo da conhece é Lúcifer. Você conhece? O anjo caído que ele conhece. É Lúcifer? Muito bem. Lúcifer, o diabo, Satanás, a serpente, a Apocalipse chama a antiga serpente. Ele chega ao jardim do Éden e apresenta a Eva e também a Adão. Aqui tem uma discussão se Adão estava muito longe de Eva nessa hora. Eu partilho da ideia de que Adão estava vendo tudo acontecer e ficou caladinho, né? Eu partilho dessa ideia de que Adão estava próximo desse diálogo e ficou calado. Mas não posso. Está falando isso por causa do Dia Internacional da Mulher, que foi assim. Porque está gravando, mas a minha esposa assiste a aula. Né? Então, assim, ali então entra o pecado no mundo quando Eva come o fruto e dá o fruto para o seu marido. Este pecado é chamado também de pecado original. Nós vamos falar um pouco sobre ele. Abre aí, Gênesis 4:7. Este pecado original, ele vai gerar uma humanidade caída, uma humanidade longe de Deus, e a partir daí nós, crentes, e aí você vai ver a primeira exortação de Deus a respeito, depois do pecado, né? A primeira exortação de Deus ao ser humano, pelo menos registrado na Escritura, da relação que nós vamos ter com o pecado. Alguém lê Gênesis 4:7? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Continua aí, não tem mais um finalzinho não? Tem mais um finalzinho. Vai lá, termina. A tecnologia de... Cuidado para isso não ir na enchente, tá? Vai lá. Foi na enchente o finalzinho, tá? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então você vai ver que a nossa relação com o pecado, bem logo cedo, é uma relação muito interna dentro de nós. Ele vai dizer assim: o pecado jaz à porta, e ele diz: o problema estará no teu desejo. Os anseios do coração do homem passam a ser anseios pecaminosos, mas o Senhor logo diz: cumpre a ti dominar. Então nós temos que conhecer essa estrutura que foi carregada para dentro de nós, para a gente poder dominar isso, tá? Essa estrutura atingiu profundamente a nossa mente, tá? Ela atingiu nossa maneira de pensar, a estrutura do nosso pensamento. Só para não estar aqui na matéria que eu escrevi para vocês, mas a ideia é a seguinte: a criação. Quando Deus criou todas as coisas e criou o homem, Deus criou uma estrutura mental, uma estrutura
estrutura de existência que passa pela nossa mente, em que todas as coisas tinham sentido a partir de Deus. Tudo tem sentido a partir de Deus. Deus é a referência do universo. Eu olho para a natureza, eu vejo uma árvore, né? Eu, Adão, lá no Jardim do Éden, eu olhava a árvore. Antes de pensar na beleza da árvore, eu entendi o quanto a beleza da árvore refletia Deus. Então tudo tinha como parâmetro Deus. Deus é o parâmetro de todas as coisas. O pecado, ele quebra isso e ele muda a estrutura de pensamento. Aí o homem começa a avaliar as coisas tudo com um outro padrão. Tudo tem sentido a partir do eu, a partir do ego. Então a natureza, veja, quando Eva peca lá em Gênesis 3, vai dizer assim: a árvore era boa, agradável aos olhos, boa para dar entendimento. Ela começa a apreender a realidade sem Deus. Ela diz assim, a serpente disse: olha, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus não será mais o parâmetro para vocês, vocês serão o parâmetro de vocês. Então o pecado, sobretudo, quebrou essa estrutura que dava harmonia no universo a partir de Deus. E nós nos tornamos o centro de todas as coisas. Daí a ideia de Gênesis 4:7, falar: o teu desejo é contra ti. Então, nós precisamos ter ciência disso. Hoje a nossa pergunta inicial é: como nós nos tornamos pecadores? O que aconteceu para que nós nos tornássemos pecadores? Então aí vem uma doutrina conhecida como a doutrina do pecado original. Todo mundo aqui tem o pecado original? Sim. Qual que é o pecado original? Ser filho de Adão e Eva é um pecado original? Adivinhe, de que jeito que veio esse pecado original? Então o pecado original não é meu. Não, é da origem. Da queda. O pecado original é de quem? Adão e Eva. Então eu não tenho pecado original, o pecado é deles, eles que se virem. Nós herdamos. Nós herdamos. Opa, vamos lá. Descendentes, nós também trazemos o pecado. Tá, vamos lá, fala aí. Imagina que você tem um defeito numa peça, Certo. que se reproduz para todas as outras. Certo. Então é aquela coisa, é assim, nós temos o pecado original nesse contexto, seria como se fosse esse defeito, a nossa tendência a desobedecer a Deus. Tá bom. Como é que a gente adquiriu isso? Ele disse ali: por herança. Adão chega no final da sua vida, 927 anos, se eu não me engano. Vocês conferem, tá? Não lembro. Assim: eu estou deixando por herança para os meus filhos, Abel, Caim, né? Estou deixando 3 bezerros, 4, e o pecado original. O pecado leva de brinde. E o pecado leva de brinde. E aí, gente, como é que a gente recebeu esse pecado? Foi a maldição, né? Certo. Mas como é que ele passa para nós na prática? Tem alguém que vai dizer o seguinte: olha, sabe como é que o pecado original passa para nós? A relação sexual dos nossos pais. E o pecado vem para nós. O pecado é transmitido através dos genes. Não é isso, né? A ideia bíblica, mas a doutrina reformada não é essa. Há quem pense que seja, sim, não tem dúvida. Como foi que nós nos tornamos pecadores? Irmãos, essa é a importância, isso é importante a gente saber. Os meus pecados de hoje, os meus pecados de hoje são um efeito disso aqui em mim. Como é que isso aqui chegou a mim é importante. O que esse pecado original fez? Esse pecado original gerou a condenação. Alguém falou aí, a maldição. Ele gerou essa situação, condenação. Eu não sou condenado só pelos meus pecados. Eu sou condenado, sobretudo, pelo pecado original. Alguém falou assim: foi a Débora, nós já nascemos com pecado. Como nós já nascemos com pecado? Se nós nascemos e não fizemos nada, como é que a gente já tem pecado? Ah, pecado de chorar na maternidade?
nós nascemos debaixo da lei do pecado. Então você vai entender que a ideia de como isso é passado para nós é um trabalho legal, legal no sentido forense. É algo da justiça de Deus. Esse é o ponto que nós vamos estudar hoje. Como é que a justiça de Deus imputou este pecado sobre nós? Vamos lá, abre aí a sua Bíblia, se você puder, Romanos capítulo 12, 5, versos 12, depois do 17 e 18, para economizar tempo. Romanos 5. Vamos abrir, pastor, só para satisfazer a curiosidade. Hamas é um acrônimo em árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica. É uma organização paramilitar e partido político sunita palestino. Isso significa Hamas. É uma crônica de movimentos. Uma crônica, não, acróstico. É um acrônimo, perdão. Acrônimo. É um acrônimo em árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica. Acrônimo, né? Não conheço. Obrigado pela resposta imediata. Meu amigo Hugo que me ensinou. Obrigado. Romanos 5, 12, depois do 17 e 18. Vai lá, quem vai pra gente? Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo pelo homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio aos homens pelo pecado. Irmãos, primeira coisa aí, antes de ler os outros dois. Nós estamos aqui falando de Adão. Mas nem de Adão e Eva, nós estamos falando de Adão. O pecado entrou no mundo por meio de dois homens, um homem e uma mulher? Não, por meio de um homem. Então, veja só, não tem nem a ver com quem comeu primeiro. Não é isso. A base da ideia do pecado original não é quem comeu primeiro. Ah, foi Eva, veio por Eva. Não. O texto vai dizer o seguinte: o pecado entrou por meio de um homem. Esse homem é Adão. Então o pecado vem aqui. O que aconteceu com esse pecado de Adão? Adão é que é o culpado e não Eva. Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. A mulher duplicou as dores do parto. E maldita és a terra por tua causa. Por tua causa. O pecado de Adão gerou uma condenação. Aquele que come do fruto da árvore, certamente morrerá. Esses textos vocês já sabem, né? Não vamos abrir todos eles, senão a gente, para ganhar tempo. Então o que gerou? Uma condenação. Adão está condenado, correto? Correto. Muito bem. Mas quem era Adão? O que Adão estava fazendo no jardim do Éden? Aqui vem a ideia bíblica de representatividade. Adão representava a humanidade. Foi colocado no estado de prova como nosso representante. A teologia pactual, a teologia do pacto, alguns chamam de teologia federal. Federal é a ideia de cabeça de uma raça. Ele representava a nossa raça. Então, quando o pecado entra por meio de Adão, quem é condenado não é só Adão. Quem é condenado com Adão é toda a humanidade. É isso. Você acha que na eternidade vai existir um outro Adão diferente ou vai ser o próprio Adão, vai ser Jesus Cristo? Se lá na eternidade, se Adão foi para o céu, ele estará lá. Não, mas não esse Adão. O outro representante, por exemplo, esse aí ele fracassou, ele falhou, né? Falhou. Será que ele não se converteu, não? Não, pode ser, mas... Certo. Se ele se converteu, eu creio que sim, eu tenho provas, né? Eu creio que sim, apesar do meu professor de teologia dizer que não, que a Bíblia só fala negativamente a respeito de Adão, eu não acho que tem alguns textos positivos. Mas se ele se converteu, estará lá como eu e você. Só que lá ele não está mais como nosso representante, porque o nosso representante agora, o representante da nova humanidade é Jesus, é outro representante. A Bíblia fala do Adão, ele é o novo Adão. Sim, então, nesse sentido, lá, em termos de representação, a Bíblia deixa claro, então não precisa nem a sua pergunta assim, será? Não, com certeza. Nós teremos lá o nosso representante. Embora lá agora nós já estejamos livres da condenação, porque
lá não haverá mais o pecado. O pecado original existe já a morte, aí teria uma justificativa do pecado original. Consequentemente, entrou o pecado, e do pecado veio a morte. Essa morte justifica esse pecado original, uma vez que a pessoa não pecou. Exatamente. Por que uma criança nasce e já nasce em pecado? Ela já nasce em pecado porque ela já tem o pecado original e a condenação dele na sua morte. Tá? Então, é justamente isso. É isso que você tem que perceber. Nós não nos tornamos distantes de Deus porque no nosso dia a dia nós pecamos. Nós pecamos no nosso dia a dia porque já estamos sob a condenação. Nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Exatamente. Então é importante que você entenda que todos os seres humanos nascidos a partir de Adão, exceto um, todos eles nasceram em pecado. Salmo 139, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Ok? Você pode se perguntar, então meu filho acabou de nascer, tão pequenininho, né? As que estão pretendendo ficar grávidas aí, tão pequenininha, ainda está aqui no meu colo, já é pecador? Já. Tem salvação para ele? Hã? Tem. O que ele tem que fazer para ser salvo? Aceitar Jesus. Mas se ele é pequenininho, não pode aceitar a Cristo. E se ele não é pequenininho? Aí a eleição, você acabou de falar o termo? É isso aí. Vai lá. Teologia da eleição. Exatamente. Veja, se você entende isso aqui, você vai entender por que a salvação tem que ser pela graça e não pelas obras. Então há salvação, sempre pela graça. Eu tenho como provar que meu filhinho, que nasceu e já morreu, foi para o céu ou foi para o inferno? Não, essa é a obra da graça. Agora você é crente, tem um pacto com Deus, orou pelo seu filho, você tem que esperar mais na graça? Lógico, é assim que nós cremos. Isso é a ideia pactual, da família da aliança. Deus faz uma aliança conosco e com nossos filhos, é a nossa expectativa. Se ele for o eleito, então ele vai para a eternidade. Vai para a eternidade. Vai para a eternidade, não precisa ser batizado. Os católicos vão dizer, não tem que ser batizado. Nós vamos dizer assim, ele vai para a eternidade independente de qualquer coisa. Exemplo, o ladrão da cruz. Não, é que o ladrão da cruz era um homem feito. Ele já tinha. Mas ele não foi batizado. Sim, tá. Nesse sentido é um exemplo. Não precisa ser batizado. Não é isso que salva. Mas existe um Não precisa ser palmeirense para ser salvo. Não, gente, misturando. Pastor, mas isso então ele derruba a tese de que eu não queria falar do princípio doutrina, mas assim, é porque os batistas, né, eu já fui até batista, já fui membro lá, eles creem não creem na depravação total do homem. Nem todos. Há batistas que creem na depravação total, mas há muitos, a maioria do Brasil. Eles falam que o homem é meio mal e meio bom. Então, ele tem que. Vai por terra. Cai por terra. É essa doutrina que nós estamos estudando aqui com o nome hamartiologia. Essa doutrina da depravação total. É a doutrina de como o pecado nos afetou. Então, vamos lá. Adão pecou, veio a condenação. Como Adão era nosso representante pactual, federal, cabeça da humanidade, esta condenação, este pecado, passou. Como é que diz o texto? Já estava, leu? Todos os homens. Leia aí, 17 e 18 de Romanos. Alguém falou aí, chamou? Falou reverendo? Não? Não, gente, o seguinte, que existe dentro da igreja, né? Que existe dentro da igreja, voltando um pouquinho ao assunto anterior da criança, um radicalismo que fala, né? Baseado no texto, que a salvação vem do ouvir e ouvir a palavra, né? Sim. Então, que a criança, se morrer, né? Criança, ela não ouviu a palavra, ela vai para o inferno. Daí os católicos vão dar a ideia assim que há o nimbus infantis, porque é estranha a ideia de que eles não ouviram que a criança não teria teoricamente um pecado.
Mas assim, lembra que esse texto é um texto para pessoas, aquele que ouvir a palavra. A ideia é um texto para a evangelização de pessoas que podem ouvir. Esse é o modelo. Ele deu um debate quando foi isso daí, porque falou assim, mas daí, quando é que a pessoa ouve e crê, né? Qual a idade da razão? Porque antigamente a idade da razão era muito tardia. Agora as crianças já querem ter razão muito cedo, né? Já entram lá na internet, lá e já fazem o que querem com 4 anos. Então, assim, a gente vai chegar lá quando a gente estiver falando sobre, em soteriologia, sobre o chamado eficaz. Quando é que a palavra realmente opera? Porque esse ouvir da palavra não é só ouvir aqui e entender aqui. É um chamado espiritual, eficaz, que é o próprio Espírito que faz. Vamos ler aí, Romanos 5, 17 e 18. Vai lá, pode ler. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. Tá ótimo. Essa semana eu fui almoçar aqui com a Renata e nós estávamos no restaurante. Quem chegou foi o Ademar de Campos, aqui da Comunidade da Graça, né? Aí quando eu leio esse texto, eu só lembro aquela música: os que receberam a abundância da graça, dom da justiça. Que era tão gostoso cantar isso. Reinarão em Cristo, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. É gostoso você saber que em Cristo nós também fomos representados para a vida. Há uma coisa importante quando o Paulo coloca essas duas coisas juntas: o pecado de Adão e a vida que vem em Jesus. Que você deve considerar este momento do pecado original um ato, um evento histórico. A primeira coisa sobre o pecado original é que ele é um ato histórico, um evento histórico. Vou chegar já para justificar isso. Há pessoas que pensam o seguinte: não, o pecado é só uma ideia, um conceito. O pecado não é filosófico, uma coisa filosófica. Há quem creia, inclusive, que o texto de Gênesis seja bastante mítico. Conta a história só para justificar o que é certo e o que é errado. Paulo vai dizer o seguinte: não, a morte veio por um só homem, assim como a vida veio por um só homem. Se você disser que o ato do pecado original não é um evento histórico, você também vai ter liberdade para dizer: Jesus Cristo não morreu na cruz pelos meus pecados, é só uma ideia. Olha aonde o buraco vai chegar. A questão teológica. Nós temos que olhar para trás e lembrar que o pecado original é um ato, um evento histórico. Aconteceu um dia em que o homem era perfeito e caiu dessa perfeição. Ok? Deu para entender a justificativa? O problema para o cristianismo, que joga o pecado como um ato mítico. Então o pecado é uma coisa objetiva, histórica. O homem realmente quebrou uma lei que Deus havia estabelecido. E a lei exigia uma condenação. Então tudo isso aqui aconteceu num tribunal. Por isso que eu estou dizendo, isso é um ato legal, é uma condição legal. O homem foi colocado numa condição de culpado, de condenado. Como nós nos tornamos pecadores? Deus, por um ato soberano, você que é advogado, há outros advogados aí, talvez entendam melhor essa linguagem. O Senhor imputou ao outro
culpa daquele pecado. Mais ou menos como o Corinthians. O cidadão jogou o rojão. Puf! Matou um rapazinho lá. Rojão não, como é que chama? Os corintianos estão bem informados, né? Sinalizador. Matou. Quem foi condenado? 12 apóstolos. Aí a Comebol disse assim, não, o clube, o que a Comebol fez? Imputou ao clube a culpa. Isso é imputação de pecados. Então veja, esse é um ato soberano de Deus como juiz que considerou, aqui eu não vou dar muitos detalhes, mas esse pacto aqui, lá no Jardim do Éden, nós tínhamos um pacto de obras com Deus, a humanidade. Me obedeçam, vocês vão comer a árvore da vida. Quando ele desobedeceu, ele quebrou o pacto de obras e foi condenado, toda a humanidade. Deus imputou. Como é que nós nos tornamos pecadores? Por causa de uma imputação de pecados. Assim como por um só homem, o pecado passou a todos os homens. Vai lá. O 20, ele fala assim: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa. Pois não, fala de novo. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Superabundou. Lógico, veja, nós estamos falando do primeiro Adão e do segundo Adão. O pecado, ele veio e tomou conta de tudo, mas a graça é maior que ele para nos resgatar. Quando a graça chega diante do pecado, usando aqui uma ilustração, personificando, quando a graça chega diante do pecado, o pecado faz assim: vem que eu estou preparado. O pecado foge. A graça ela é maior que o pecado. Irmãos, assim, eu quero que vocês entendam como foi que nós nos tornamos pecadores. Deus perdoa todos os pecados desse mundo. Todos os pecados. Eu bem, dessa vez Deus vou pegar o café. Deus perdoa os meus. Só completar esse pensamento. Nós nos tornamos pecadores porque num ato soberano, num ato forense, Deus como juiz, ele determinou que nós estávamos sendo representados e imputou o pecado de Adão a todos nós. A ideia de imputação de pecados era uma ideia praticamente do Novo Testamento, mas embora a gente tenha vestígios dela no Velho, como também tem imputação de justiça. Quando o sacerdote oferecia o bode como sacrifício, a pessoa que era pecadora, está aqui o bode morria. A justiça daquele sangue derramado era imputada ao pecador. A imputação de justiça também. Alguém ia perguntar, acho que é o César. Não, o senhor está falando. Então, assim, pode falar. O senhor fala da soteriologia, é isso? Que é estudo soteriologia e da armatologia, que é a doutrina do pecado. Isso. O senhor está falando de uma coisa e de outra ao mesmo tempo. Assim, então as duas coisas caminham muito juntas, né? Ou não. Isso mesmo. O senhor fala de uma coisa sem falar. O que eu estou dizendo é o seguinte: é que eu vou pegando. Eu estou falando aqui, estou pegando uns lacinhos lá embaixo só para costurar, né? Fazer igual crochê. Está linkando. Nossa, que palavra chique. Eu só entendo soteriologia adequadamente na medida em que eu entendo o estado em que eu preciso de salvação. Uma vez eu preciso ser salvo. Salvo do quê? O Gisvaldo precisava ser salvo da enchente. Agarrou lá num poste, sei lá. Eu, se estivesse lá, agarrava no pescoço do Neilo. Não olhava nem o pé.